Gente, hoje não é menos, não é diferente do que foi as outras vezes. Nós temos aí várias informações para trazer para vocês, mas eu começo assim. Quem vai estar com a gente na live de hoje é a Vanessa. Ela é nutricionista e ela estará falando com a gente sobre 10 motivos, né, do porquê a nutrição é importante. Só que antes disso, deixa eu dar os informes da semana para vocês. E hoje tem bastante, eu tô correndo, tô acelerada, dá para ver daí, não dá? Pois é. Olha, vocês têm me perguntado sobre as palestras do História de Sonhos. Então vamos primeiro entender essas palestras. As nossas palestras, elas são válidas para o ano todo. Todos os temas ficam disponíveis durante o ano todo. No entanto, para quem quer Setembro Amarelo em setembro, é bom correr porque a gente está com a agenda bem apertada em função do atendimento que nós vamos fazer com o Grupo Senai. Vocês sabem que a gente dá prioridade para os alunos do Senai. E aí, então, por conta disso, já foram fechadas aí várias datas, tá? E para quem quer o Setembro Amarelo em setembro, tem que correr, senão vai ficar de fora. Só que o nosso Setembro Amarelo, ele dura o ano todo, como vocês sabem, então não é especificamente só no mês de setembro, tá, gente? Então, se precisar do Setembro Amarelo fora de época, é só falar conosco aqui do História de Sonhos. Segundo, quero agradecer vocês de verdade por estarem apoiando o projeto dos nossos alunos que estão escrevendo os livros, né? Eu estou muito orgulhosa dos nossos alunos que estão aí se lançando no mercado de escrita. Só para vocês terem uma ideia, a gente já tem aí vários alunos, são 19 alunos escrevendo. Desses alunos, 7 já tem padrinhos, daqui a pouquinho vocês vão ver a gente falar sobre esses livros deles. O livro dali que foi lançado tá um sucesso, gente, como uma vida impacta em outra vida, fantástico. Vou pedir para a Elisandra postar aqui nos stories o link para que vocês conheçam o livro dela. Acho que hoje ou amanhã a Elisandra faz isso. E tudo isso é referente ao projeto Eu Sou Autor da Minha História, né, que a gente colocou aqui. Quando a gente criou lá o Ansiedade, a gente descobriu tudo que fazia para se tornar um livro realmente público, qual era o processo. Aí a gente começou a empreender o sonho dos nossos alunos que estão aí escrevendo pela primeira vez, que não conhecem esse processo, e nós estamos trabalhando com eles passo a passo para que eles possam se tornar autor. Então, Eu Sou o Autor da Minha História vem exatamente de encontro com isso. O livro dali já está pronto, o pessoal da EduqueHair já está produzindo, tem várias pessoas já fazendo, a Letícia está fazendo o livro dela, vocês vão conhecer esses alunos aí na sequência, tá? Prometo para vocês. Elisandra aos poucos vai mostrando para vocês aí nos stories. É importante acompanhar os stories, viu, gente? Tô vendo quem acompanha e quem não acompanha, hein? Outra coisa que eu tenho para falar para vocês bom, ainda nas palestras, estão me lembrando aqui, a agenda das palestras, como é que funciona. É muito simples, gente. Lá no nosso site do História de Sonhos, historiasdesonhos.com, histórias de sonhos, tudo junto.com, vocês encontram uma aba só sobre palestra. Lá tem os temas. Esses temas, eles podem ser escolhidos por vocês para ser levado para a empresa, para a escola, para instituições, né, associações comerciais, enfim. É só dar uma olhadinha lá nos temas, ver o que vocês querem, e nós também criamos temas personalizados, como vocês sabem, né? Então não preciso explicar isso também. Quem mais? Deixa eu ver quem chegou aí. A Rosana, bem-vinda, Rosana. Leonan, olha, gente, o Leonan tá com o perfil deles, é bom você sapear. O perfil dele é Psico Leonan Pereira. Passa lá. É um aluno desenvolvido pelo projeto História de Sonhos, que está se formando em psicologia e já abriu o perfil profissional. Então dá uma passadinha por lá para que vocês possam conhecer o trabalho do Leonan. Bom, dos nossos livros, dos nossos cursos, essas coisas vocês já sabem. Aqui no Linktree, lá na nossa bio tem o Linktree, que vai para todos os links de acesso aos produtos PHS. E um beijo especial para o pessoal da Sublink, que mandou a caneca do História de Sonhos pra gente. Depois, no meio da live, eu vou mostrar ela para vocês. Ficou linda, tá um arraso, já tá lá na nossa lojinha.
Você que é de escola, responsável por escola e tem interesse no projeto História de Sonhos, nós estamos procurando duas escolas ainda para desenvolver o projeto durante um ano com os alunos dessas escolas. Então, nós temos vagas para mais duas escolas. Se você é de escola, a oportunidade é agora, tá? É um trabalho de cunho social que nós fazemos, de desenvolver as 13 aulas do História dos Sonhos dentro de colégios. Então, se você é de uma escola, aproveita, temos mais duas vagas para a escola. Depois não consegui mais esse ano. Elisandra está me lembrando aqui que no nosso site do História de Sonhos existe uma aba que vocês deveriam conhecer, que é a aba dos agentes multiplicadores. Se vocês não sabem quem são eles de bastidores que estão aí sempre me ajudando, o momento de conhecer eles é lá no site do História de Sonhos. Existe uma aba chamada Sobre Nós, especificamente outra dos agentes multiplicadores do projeto História de Sonhos. Lá você consegue ver o rostinho de todo mundo, também consegue baixar os nossos PDFs, tá, gente? Tá tudo lá no site, bonitinho para vocês. Vamos começar, porque eu quero muito conhecer a Vanessa, falar com ela. A Vanessa chegou pra gente através da Jeane. Lembra a fisioterapeuta que nós falamos aqui há um tempo atrás? Pois é. E hoje ela vem contar a história dela. Muito importante a gente trazer esse pessoal de fora do História de Sonhos para que vocês possam conhecer. Por quê? Quando vocês vão escolher uma carreira profissional, normalmente vocês encontram várias dificuldades, né? Primeiro porque vocês não conhecem a profissão. Normalmente a gente não sabe muito bem os bastidores daquela profissão, o que tem por trás, a aplicabilidade, as coisas que a gente pode aprender, desenvolver, e às vezes até a gente acaba seguindo por um caminho do qual a gente se arrepende mais tarde. Então trazer esse pessoal aqui pra gente, para que vocês possam conhecer, vai ser fantástico. Ela aí, ó. Eu não sei desse direito, então tá um desconto. Não, fica tranquila que aqui a gente aprende junto. O que a gente não sabe vai multiplicando. Quem sabe mais mostra pro outro como é. Verdade. Tô bem, e você? Eu tô bem, graças a Deus, e feliz de poder falar com você. Eu acho que a Giane fez assim uma gentileza do tamanho enorme, muito grande, de colocar eu e você em conexão. Muito obrigada por estar aqui hoje, viu? Imagina. É bom multiplicar, né? Conhecimento bom é conhecimento multiplicado. Isso mesmo, eu também concordo com isso. Vanessa, a gente tem muita pergunta para fazer para você. Vai ter pergunta durante a live, porque o povo aqui é bem curioso. Ótimo. E aquelas que eu não consegui fazer durante a live, a gente deixa na caixinha e vai respondendo aí conforme o seu tempo depois, combinado? Claro. Olha, para você que é nosso aluno, que está aqui ouvindo a gente, vamos falar hoje sobre nutrição. A Vanessa fez a gentileza de vir contar a história dela para a gente e a importância da profissão dela. Então, é importante você pegar esse aviãozinho aí no seu celular, olha para baixo, tem um coraçãozinho, e aí do lado tem um aviãozinho, uma seta. Eu falo avião, parece uma seta. Manda aí para 3 ou 4 amigos, para que eles possam saber que a gente está online, para que a gente fique lá em cima, no ao vivo, e que eles possam vir aqui aprender com a Vanessa hoje, combinado? Se você mandar para 5, eu já fico feliz. Ô, Vanessa, quem é você? Primeiro de tudo, quem é você? Nossa, nem eu sei que eu sou direito. Eu sou nutricionista. Vamos falar que eu sou de formada, vai, isso eu sei. Eu sou nutricionista formada há 6 anos. 6 anos. Eu tive que trancar a faculdade, então demorei um pouquinho mais para me formar. E sou apaixonada por alimentação desde os... Pera, deixa eu fazer as contas. 8ª série. Na nossa época era série ainda, né? Hoje é ano, na série. 8ª série, 7ª série, que tem ciências do corpo humano. Desde a 7ª série eu sou apaixonada por alimentação. É o quê? Quantos anos? 12 anos? 13 anos? Não lembro. Acho que é 13, né? Acho que era 13 anos, mais ou menos. Então, sou apaixonada por alimentação há 13 anos.
que eu fui fazer na nutrição? Eu paguei minha língua. Sabe aquela história do cuspiu pra cima, caiu na testa? Foi exatamente isso que aconteceu comigo. A nutrição chegou pra mim. Foi bem, dei uma língua direto com a nutrição. Eu entrei querendo trabalhar com engenharia de alimentos. A minha paixão era ajudar os outros com alimentos, mas eu não queria ser nutricionista de consultório, ser nutricionista clínica. Porque olha o que eu falava, que absurdo. Eu falava que eu não queria ficar atrás de uma mesa falando para os outros o que os outros tinham que comer. Olha que absurdo que eu falava. Eu não queria. Eu achava horrível isso. Olha que absurdo. Aí eu prestei biologia, ciências biológicas e fisioterapia na PUC. Sou formada em nutrição pela PUC. E na Unicamp eu prestei engenharia de alimentos, que era o que eu queria, e prestei nutrição. Aí eu acabei passando, prestei na PUC também nutrição, acabei passando em nutrição na PUC, porque eu descobri que dava para trabalhar em laboratório. Meu sonho era ficar dentro de um laboratório. Aí eu fui conhecer o hospital da PUC. O que é aquilo, gente? Foi amor à primeira vista. Eu conheci o hospital da PUC. Olha, eu tenho um caso de amor com a PUC também. Eu sou realmente filha da PUC mesmo, sou apaixonada pelo aquele lugar. Eu vejo alguma coisa da PUC, eu acabo me emocionando porque eu tenho muita história lá dentro. História de descobrimento mesmo, sabe? De me descobrir sendo nutricionista dentro da PUC. Aí eu descobri o que um profissional faz, um nutricionista faz, e acabei me apaixonando por uma coisa que eu não queria. Que eu abominava de ficar atrás de uma mesa dentro de um consultório falando para os outros o que tinha que comer. E eu me apaixonei em fazer isso e fiquei um tempo parada, né? Faz uns 2 anos, 3 anos que eu faço isso. Estou completamente apaixonada. Então, a nutrição entrou na minha vida dessa forma. Meio que descoberta. Por acidente, a profissão te pegou, é isso, Vanessa? Foi exatamente. O bichinho da nutrição que me pegou, o bichinho do hospital que me pegou, o bichinho de querer cuidar do outro que me pegou. Ô, Meu pai Vanessa, sofreu um acidente. os meus alunos, eles são muito curiosos, né? Então, eles ficam pensando assim, eles chegam lá no 3º ano, alguns ainda não têm definido o que eles querem de profissão, o que eles querem fazer para o futuro com a vida deles. E aí acaba, infelizmente, fazendo escolhas erradas. Vai seguir primeiro por uma carreira que não é nada apaixonado por ela, e aí o trabalho fica maçante. Me conta uma coisa. O nutricionista, ele serve só para ensinar a gente o que a gente tem que comer ou ele tem uma aplicabilidade muito maior? Vamos fingir que a gente não sabe nada de vocês e que vocês são aquele bicho estranho que quando a gente vai lá fala isso não pode, isso não pode, isso não pode. É isso que vocês ficam fazendo, é? Não, não é isso. A nutrição é encantadora justamente por ter várias formas de trabalho. Tem os clássicos, né, que muita gente conhece, que é a clínica, que é o consultório. No hospital, a gente auxilia muito no hospital. Que muita gente acha que não, mas auxilia muito. Acho que no hospital é só dentro da cozinha e não é. Tem um nutricionista de dentro da cozinha, sim? Tem. Mas tem um nutricionista que atende no hospital, que sabe aquela sonda que a pessoa come? É ele que toma conta daquilo, ele que decide o que vai naquela sonda. Ele que decide qual é a forma que vai ser aplicada a alimentação. Então, ele que decide tudo dentro do hospital, né? Tem o nutricionista que toma conta da merenda do filho dos outros na escola, né? Então, ele que faz, ele que elabora a merenda escolar. Ele que toma conta de uma indústria, por exemplo, numa cozinha industrial, que é o mais famoso. E depois que eu me formei, eu descobri outras vertentes da nutrição que eu fiquei chocadíssima. Que dentro da faculdade não existia. Por exemplo, dentro de mercado. O nutricionista responsável técnico. O que vocês ficam fazendo dentro do mercado? Pois é.
Dentro do mercado, a gente organiza estoque do mercado. O nutricionista vê se está sendo vendido produto fora da validade, entendeu? Então, ele toma conta da parte técnica do mercado, do supermercado, por exemplo. Tem alguns supermercados que tem, por exemplo, pode falar o nome do supermercado aqui? Pode, sem Por problema nenhum. exemplo, por exemplo, o Hortifruti, por exemplo, ou até mesmo o Dalben, que tem o Hortifruti, que vendem aquelas porções já lavadas, já prontas. Quem elabora tudo isso, que faz, não, que faz o treinamento para as pessoas fazerem isso, é o nutricionista. A hora que eu saí da praia, o Oba tá Então, contratando. quando eu Eu vou no fiquei mercado, chocada. ô, Vanessa, não, calma, vamos lá. Quando eu vou no mercado e eu pego um alimento já pré-preparado, né? Cortado, lavado, um legume já cortado, picadinho, uma folhagem picadinha, isso por uma fruta pela metade, embalada E, pela metade, isso só é possível depois que o atendimento de vocês foi feito para ensinar os profissionais que fazem isso dentro de um supermercado ou de um hortifruti, por exemplo. exatamente, exatamente. Dentro do supermercado. Não, tá, para mim isso é novo. Para mim, Foi aí essa a reação que eu tive quando eu vi. já para mim já é uma diferença muito grande. Exatamente. Por exemplo, outro lugar que eu também não me assustei tanto, porque a gente já sabia, mas estética, clínica de estética, é super importante. Tem nutricionistas que só atendem estética. Estética corporal, estética facial, trabalha com estria, celulite, por exemplo, gordura localizada, atende acne, eles só atendem estética. Então, dentro de uma clínica de estética, por exemplo, tem um nutricionista que vai elaborar para a pele, por exemplo. Tem muita Mas, gente, coisa. a profissão de vocês é muito maior do que todo mundo sabe. Então, se eu vou numa Muito clínica maior. estética para ver problema de acne, isso pode ter a ver com a minha alimentação, por exemplo. Muito, muito. Com o seu intestino, por exemplo. Se o seu intestino não está funcionando direito, a gente chama de desbiose, né? Está em desbiose, ele não está funcionando direito, você pode ter problema de queda de cabelo, acne, unha quebrada. Não, então peraí, que agora a gente precisa saber muito mais. Agora a gente vai começar. Aqui, ó, o povo já está fervendo aqui, ó. Tá gostando do que a gente está falando? Porque assim, Vanessa, ó, nós estamos agora ao vivo no Instagram, e do Instagram a gente clona para a plataforma. Lá na Uhum. plataforma, agora nós estamos com 658, 59, 659 alunos assistindo a gente em tempo real junto com o Instagram. Daqui uma semana, essa live vai para o YouTube, ela fica gratuita para todo mundo lá. E terminou aqui, a gente deixa ela também de forma gratuita para o pessoal do IGTV aqui no Instagram, tá? Então, perdeu, não viu o comecinho da nossa conversa, é só depois pegar no Instagram, lá no IGTV desde o começo, não tem problema. E aí o povo da plataforma é um bichinho curioso, né? A gente colocou como título da nossa live, o nosso tema, 10 motivos para procurar a nutricionista. Eu já achei pelo menos uns Mas 15, a gente nem enfim, começou a falar. nossa, tem Não muita é? coisa. Por isso que eu falei para você que era pouco 10 motivos. Gente, é muito importante vocês multiplicarem essa informação, ó. Pega esse aviãozinho aí e manda para outras pessoas, porque às vezes a gente tem uma visão errada da profissão que a gente está escolhendo. E é legal quando um profissional vem contar para a gente esses bastidores, para a gente entender um pouco mais e até quem não é afim começar a ficar. De repente vai sair uns 3 ou 4 nutricionistas dessa live aqui hoje, né? Com essa paixão aí empenhada. No restaurante, vamos pensar num restaurante. Eu preciso de várias profissões. O nutricionista está lá para auxiliar também o chefe que vai criar o prato? Sim, no restaurante é um pouco mais complicado. Foi até meu tema de TCC isso daí. No restaurante não é obrigatório ter um nutricionista todos os dias no restaurante. É um diferencial competitivo para o restaurante? Sim, é um diferencial competitivo.
é uma inovação dentro do restaurante ter um nutricionista diariamente, nos horários de pico, né, de almoço e janta, ter ele lá, como responsável técnico da cozinha, né, como fazendo POPs, né, procedimento operacional padrão, que aí eles colocam como que é feito o alimento, a receita, como que é feita a higiene do produto, dos alimentos, né? Porém, não é obrigatório dentro de um restaurante comercial, por exemplo. Porém, a nutrição entra, é necessário ter um responsável técnico, que vai em torno de um mês, 15 dias, porque a vigilância sanitária, que também pode ser um nutricionista que faz essas visitas da vigilância sanitária, vai pedir, né, é necessário, por higiene, por legislação, né? Então é necessário. Mas dentro do restaurante comercial, ter um nutricionista fixo não é obrigatório. O que é obrigatório é ter uma consultoria, e tem várias empresas com nutricionistas tendo consultoria para vários restaurantes. Por exemplo, tem uma que eu sei, os restaurantes do Shopping Dom Pedro, aqui em Campinas, ela atende quase todos os restaurantes. Então ela vai, parece que uma vez a cada 15 dias, uma vez por mês. Algumas pessoas, algumas nutricionistas técnicas, né? Vão dias aleatórios para poder pegar os problemas de verdade, né? Então, fixo não é obrigatório dentro do restaurante. Mas é necessário ter um responsável técnico, que ele sim é um nutricionista. Aí ele vai fazer todo o embasamento, toda a parte burocrática do restaurante, de cozinha mesmo, né? Para poder ter. E aí ele que assina, ele que faz tudo. Aí tinha uma professora minha da faculdade, que ela até brincava. Ela falou assim, gente, vocês têm que tomar cuidado, porque por mais que vocês estejam graduandos, né, formados, vocês podem ser presos, porque se alguém morre por infecção alimentar, por exemplo, quem vai ser preso não é o chefe de cozinha, é o nutricionista, que é o responsável, entendeu? É bem complicado, porque você pode estar matando uma pessoa. É muita responsabilidade. É muita responsabilidade, né, Vanessa? Você pensa que não, mas cada profissão vai ter aí um peso a se carregar, né? Por exemplo, eu estava falando esses dias com o pessoal que é da área de esportes. E eles estavam me falando das implicações até jurídicas que determinados profissionais dentro da área de esporte pode vir a passar por conta de um mau desenvolvimento de um atleta, por exemplo. E aí a nutrição passa por esse caminho também, né? Passa dentro do esporte também. Dentro do esporte também. O nutricionista esportivo, ele é muito importante para um atleta. Eu vou falar um exemplo, por exemplo, que meu pai, que é palmeirense, me falou que teve um jogo do Palmeiras, que eles foram jogar 11 horas da manhã e ninguém teve cãibra, ninguém teve fadiga. Em compensação, o time que estava jogando contra eles, não me pergunte o que era, que eu não sei. O time que estava jogando contra eles deu cãibra nos jogadores, deu fadiga neles, eles estavam cansados, e os comentaristas comentaram: gente, o que aconteceu com os jogadores do Palmeiras? Que eles jogaram 90 minutos muito bem, num ritmo normal. É como se tivesse começado o primeiro minuto do primeiro tempo até o último minuto do segundo tempo. Aí eles falaram, não, foi a nutricionista, ela entrou com macarrão pra gente 8 horas da manhã. Um prato de macarrão. Eles não tiveram fadiga. Por causa da nutricionista do Palmeiras, que fez um ótimo trabalho com eles, eles jogaram 11 horas da manhã sem fadiga nenhuma. Porque a alimentação foi balanceada e foi pensado, inclusive, o horário para que o corpo pudesse absorver esse alimento. A Juliana, ela está falando aqui para a gente no chat aqui do Instagram, que o Programa Nacional de Alimentação Escolar prevê a obrigatoriedade do acompanhamento da alimentação escolar. E isso é feito também por um nutricionista. Vanessa, muita pergunta aqui, esse povo tá que tá. Eles estão falando aqui em questão de saúde coletiva. Você sabe do que eles estão falando? O centro de saúde.
E é muito importante Tá. também nutricionista no centro de saúde. Foi uma das áreas que eu sou completamente apaixonada, porque é a saúde coletiva dentro do centro de saúde, porque a gente tem, além do trabalho de atendimento ambulatorial, né, dentro do postinho, tem trabalho de saúde da família, por exemplo, que a gente faz as visitas de acamados, de RNs, né, que são os recém-nascidos, então a gente faz todo um trabalho de auxílio, de amamentação das mães, de ajuda nas dificuldades que as mães têm com os recém-nascidos. Então a gente vai nas casas, faz as visitas, né? Então, dentro da saúde da família, por exemplo, é necessário, faz parte o profissional nutricionista dentro da equipe do NASP, que faz as visitas de acamado. Então, tem isso, tem participação dentro das equipes, né, do centro de saúde, que são divididos em cores. Tem um profissional nutricionista que faz essas divisões e participam de grupos de prevenção a doenças. Então, tem grupo de diabetes, tem grupo de idosos. Eu, no meu estágio, eu fiz um trabalho com grupos. Eu fiz aqui num centro de saúde que era ligado junto com Cândido Ferreira, que é um hospital psiquiátrico aqui em Campinas. Então, eu fiz trabalho com pessoas que tinham doenças mentais, por exemplo. Eles estavam bem, teoricamente, não estavam internados, e eles ficavam nesse espaço fazendo um monte de atividade artística, dançavam, e tinha um rádio, era uma graça. E aí eles faziam muita pergunta, eles plantavam, então eles queriam saber o que era aquele alimento que eles plantavam. Então a gente fazia trabalho com eles de horta, era bem legal. Então o Centro de Saúde Coletiva, a gente não faz só atendimento dentro do postinho. A gente faz essas visitas de acamado e faz muita coisa. É muito bacana. A saúde coletiva também é uma das áreas muito boas. Eu lembro de uma ONG, eu sou fruto de ONG, né? Eu Uhum. tive aí o meu segundo período fora a escola, em ONG, na minha parte de infância, última infância e adolescência. E eu me lembro muito bem de uma nutricionista fazer com a gente a horta comunitária. Então, nós Sim, tínhamos ali o processo de educação na horta comunitária para aprender o que comer, como produzir, como preparar esse alimento. Então, é muito interessante isso que você está me falando, porque quando eu penso em saúde coletiva, é exatamente lá a minha primeira lembrança vem da horta comunitária. sim, sim. A educação nutricional nas escolas faz parte do PNAE, né? Que é o Programa Nacional de Alimentação Escolar. Então, além de cuidar da merenda dos escolares, né, das crianças, a gente também faz o trabalho de educação nutricional com as crianças. É muito gostoso. Eles se divertem. Os trabalhos que eu fiz, eles Vanessa, se divertem. ah, pode falar. Os trabalhos que eu fiz nas escolas, né, de estágio, nossa, as crianças se divertem. Quer saber o que é? Nossa, alegria. A Gabriela está fazendo uma pergunta, que ela está no segundo ano de nutrição, ela está dizendo o seguinte, que ela não sabia que o nutricionista também pode ser um consultor, tanto no individual quanto para a família, ele pode trabalhar nesse sentido de consultoria. Como é que aplica um consultor nutricional? A pessoa contrata você para você ensinar ela o que ela pode comer? Sim, você vai na casa dela. Eles chamam de personal diet. Como que ela chama? É isso. Gabriela. Gabriela, vou falar, é Gabriela. onde dá mais dinheiro. Gabriela, vou te falar, é onde dá mais dinheiro para nutrição, viu? Personal diet. É muito legal e você faz todo o trabalho para a família. Você pode atender só uma pessoa na casa, você vai na casa do paciente. Você pode atender só uma pessoa, como você pode fazer um atendimento familiar. Você pode atender a família inteira. Aí você monta o cardápio da família ou da pessoa. Você ensina como que deve organizar a geladeira da casa da pessoa. A gente entra na cozinha da casa da pessoa, arruma armário, arruma geladeira, mostra onde tem que guardar as coisas, faz uma lista de compra, vai no mercado com a pessoa, por exemplo, ajuda ela a fazer um mercado. Então é muito trabalhoso, por isso que é muito caro o custo disso.
Mas é muito gostoso também, porque a pessoa tem não é um embasamento que fala, ela tem uma consulta, né, digamos assim, muito mais perfeita, muito mais completa, essa é a palavra, muito mais completa, porque ela não fica só com o cardápio e é isso aí. O Marquinhos está fazendo uma pergunta aqui assim, Vanessa. Quanto tempo tem que estudar para se tornar nutricionista? E aí eu vou completar a pergunta do Marquinhos com uma coisa que eles não perguntam, mas deveriam saber, que é, tem diferença de universidade para universidade na grade curricular? Então, na grade, normalmente tem o padrão, mas eles têm algumas diferenças sim, tá? Tem algumas Tá. diferenças, por exemplo, de disciplina, ser um pouco mais intensa em algumas coisas. Por exemplo, quando eu fiz faculdade, eu tive uma única disciplina que abordava idoso e 2 meses, né? E nos outros Hum. 2 meses era esportiva. Já foi alterado isso, né? Então já tem uma disciplina específica para idoso, desculpa, e uma matéria específica para esporte, que está crescendo muito. Então depende muito de faculdade. Por exemplo, na minha época, na PUC era isso. Tinha faculdade que já tinha separada a nutrição esportiva, né? Mas depende muito de faculdade para faculdade também. Não altera tanto assim, porque tem as matérias padrões, né? Mas altera um pouquinho sim, tá? Quantos anos? Eu me formei, era para 4 anos de faculdade. Parece que eu ouvi que aumentou, ficou 5 anos de graduação. Mas se eu não me engano, são 4 anos de graduação. Você sai bacharel em nutrição. Sai graduado como nutricionista. Entendi. Agora, eles estão me perguntando aqui também, Vanessa, assim, Certo? eles estão dizendo assim, você está também, na verdade, a nutrição também está nos alimentos industrializados. Quando a gente compra um alimento e vê o balanceio dele, tanto disso, tanto daquilo, normalmente passou por um processo também do nutricionista. Na indústria alimentícia, nas coisas que a gente compra já preparado, prontinho para comer, os enlatados, as conservas, o que é guardado no potinho, é o que você estava explicando do Uba, mas num outro formato já da indústria, certo, Exatamente. Vanessa? Certo. Era o meu princípio, tá? Entrei na faculdade querendo isso para minha vida. Eu entrei na faculdade querendo indo para a indústria. E aí você monta a embalagem, né? Digamos assim. Você é responsável nutricional pela se tem glúten ou não, pelos ingredientes, você é o nutricionista que toma conta disso também. Pode ser o engenheiro de alimentos também, mas normalmente é o nutricionista. Entendi. Aí, gente, muita aplicabilidade da profissão que a gente nem imaginava, né? Vanessa, 6 anos já de nutricionista, fora o tempo que você estudou e o tempo que você é apaixonada. Tá bom. O que de mais engraçado te aconteceu? Porque toda Hum. profissão tem um bastidor engraçado e um bastidor triste. Conta o engraçado primeiro. Nossa, deixa eu lembrar, foi tanta coisa, principalmente no estágio. Nos estágios eu acho que foi os mais engraçados. Deixa eu lembrar. Ai, tem um. Ai, gente, é engraçado, mas chega a dar até dó, tadinha. Lembra que eu falei que eu participei de um grupo com pacientes psiquiátricos na saúde coletiva? Saúde coletiva é onde vem os mais engraçados, tá? Aí, tá No vendo centro de só? saúde, no centro de saúde é onde vem os casos mais engraçados. Eu fui fazer um trabalho para fazer avaliação nutricional com eles, né, com um grupo, e uma das pessoas tinha, se eu não me engano, esquizofrenia. E ela estava um pouco atacada aquele dia. Ela ficava super bem, mas tinha um dia que ela estava um pouco pior. Não a ponto de internação, nada. Aí eu fui perguntar, eu não lembro o nome da pessoa, tá? Aí eu perguntei, quantos anos a senhora tem? Ela, eu tenho 25.
Eu olhei pra cara da minha amiga, ela falou, 25, Vanessa. A mulher tinha acho que 50 anos. Eu olhei e falei, gente, como assim? Ela falou, não sei o que acontece, esse povo fala que eu sou louca, o povo da minha rua fala que eu sou louca. Eu falei, relaxa, comigo também é assim, todo mundo acha que eu sou louca. E saí. A minha amiga virou pra mim e falou, Vanessa, você tá ficando louca. Eu falei, eu não tô ficando louca, gente, tem que falar igual, senão ela vai brigar comigo. Já pensou se ela me bate? Ela, Vanessa, eu ia dar risada. Começasse a te bater. Eu falei, por isso que eu falei que eu era louca também. Esse foi um dos Para casos. poder deixar a situação em igualdade ali, né, Vanessa? Exatamente. Eu perguntei pra enfermeira que estava junto com a gente o nome dela. Vanessa, ela tem 50 anos. Hoje ela tá puxada. Eu falei, tô percebendo. Chega a dar dó também. E esse centro de saúde era de frente a um centro clínico, né? Que chama CAP. Então, esses CAPs ficavam pessoas internadas durante o dia. Aí, à noite, os parentes iam buscar. Era engraçado, porque o ponto de ônibus era de frente. Então era cada coisa. Eles tinha gente que pedia dinheiro pra mim. Tinha gente que perguntava, nossa, o que você tá fazendo aqui? Você tá de jaleco. Você é médico? Não, não sou médico. O que você faz? Eu faço nutrição. Ah, você vai tomar conta do que eu como ainda? Nossa, esse povo tá demais. Quer tomar conta que é do que eu como. É umas coisas engraçadas. Eu acho que As essa foi pessoas uma das maiores. As pessoas não entendem muito bem a função do nutricionista. E se elas percebessem a importância, talvez até a profissão seria melhor aceita, mais Mais valorizada, mais valorizado. profissionais querendo se especializar. Porque, veja bem, eu olhando de fora, né? Qual a importância do nutricionista segundo a minha visão? Tudo começa pela alimentação, né? Uma boa alimentação evita que você seja anorexo, evita que você seja obeso, evita problemas cardíacos, evita a diabetes, evita que você tenha colesterol, evita tantos malefícios. Eu me lembro durante um tratamento que eu fiz, a primeira coisa que eles me encaminharam foi psicólogo e nutricionista. E eu pensava, eu fui paciente de câncer, e lá na Unicamp é tudo muito complexo, né? Quando você chega lá e tem o problema do câncer, eles te colocam uma equipe multidisciplinar à sua disposição. E aí, então eu passei primeiro pelo atendimento psicológico, depois também com a nutricionista. E muitos alimentos dos quais eu ingeria, naquele momento eu não podia. Depois foi através da nutricionista que eu aprendi a fazer uma alimentação alternativa do período da quimioterapia, por exemplo. Né? Porque durante a quimioterapia a gente fica mais sensibilizado a cheiro, alimentos. E com ela eu aprendi vários alimentos que eu poderia ingerir, aqueles que eu deveria deixar de lado naquele momento, para que eu pudesse passar pelo tratamento sem grandes efeitos, né? Coisas que eu não podia ficar sem comer de jeito nenhum e coisas que eu podia deixar para depois. Exatamente. Dentro da oncologia, né, do tratamento de químio, é muito importante. Eu fiz estágio também na parte de quimioterapia e a nutrição interfere muito, principalmente no momento da quimioterapia. Foi justamente por isso. Você sente muito enjoo, muita náusea, o cheiro do alimento às vezes te interfere, dá dor de cabeça. Então, tudo isso interfere também na alimentação. Você não vai querer comer. E o tratamento já é um tratamento muito invasivo, né? Então, você tem que ter uma suplementação, você tem que ter alguns alimentos que te ajudam a comer, porque senão você não aguenta. Então, é um tratamento muito legal também, essa parte de oncologia, de renal, por exemplo. Tem alguns alimentos de renal que você também dá uma segurada, né? Não pode comer. É muito bacana. Assim, o que eu sempre falo, a gente tem que entender que o alimento é o nosso medicamento, digamos assim. E uma das coisas que me encanta todos os dias pela minha profissão é exatamente isso. O poder que o alimento tem, tanto para o bom quanto para o ruim. E como pode? É um alimento, é uma coisa que eu como, gente, é só comer. Não, não é só comer. Você não está só comendo, você está se nutrindo.
Eu acho maravilhoso, porque é uma coisa tão simples que pode mudar tanto a sua vida. É muito bacana. A Gabriela, ó. A Marcela está falando aqui na plataforma assim, depois que eu aprendi com a reeducação alimentar, eu perdi 17 quilos em 9 meses, sem tomar nenhum medicamento, e meu humor é outro, minha disposição é outra. Ela está falando aqui. Ô, Vanessa, eles estão dizendo o seguinte: me formei em nutrição. Dentro da formação, preciso cumprir o estágio. Quais são as áreas de estágio obrigatório? É dividido por área ou você tem que fazer um estágio de nutrição, não importa onde? Então, depende muito da faculdade como que é feito isso, tá? Tem algumas faculdades que eles distribuem aonde você vai e você fica 6 meses, um ano fazendo estágio. E tem faculdades, por exemplo, na PUC Campinas, aqui que foi onde eu me formei, eles te mandam aonde você vai. Eles separam os alunos aonde você vai fazer. E são nas 4 grandes áreas, né? Nas 4 principais áreas de nutrição. Então, você vai para a saúde coletiva, que é no centro de saúde, no hospital, fazendo atendimento clínico hospitalar, né? Com pacientes internados, no restaurante industrial e na merenda escolar. São as 4 maiores áreas de nutrição. Geralmente são essas 4 áreas que você faz o estágio, os estágios, né? Aí você fica 2 meses em cada estágio, mais ou menos. Entendi. Agora me diz uma coisa, Vanessa. Se você passou um momento engraçado, você deve ter passado saia justa também com um momento difícil. O que é mais difícil? O Rafael está perguntando aqui, ele está, na verdade, comentando que o mais difícil para ele foi entender o que a nutricionista falava. Porque a todo momento ele achava que era bobagem tirar certos alimentos da refeição dele. Mas quando ele passou a tirar, ele diminuiu o problema ele era cardiopata, então ele diminuiu os problemas cardíacos. O que deve ser de mais difícil para o nutricionista? Conscientizar esse paciente, ou tem coisa pior do que isso ainda, né? De repente, que má notícia que o nutricionista pode dar, por exemplo, que o paciente não quer de jeito nenhum? Principalmente tirar certos alimentos. Esse eu acho que é o pior. Aí você tem que fazer todo um trabalho de explicar por que você não pode comer esse alimento. Por exemplo, no caso de um paciente cardiopata, vamos supor, um paciente com insuficiência cardíaca, por exemplo, ele não pode consumir muito líquido. Como é que eu vou falar para uma pessoa, não, você não pode tomar muita água? Mas todo mundo fala que eu tenho que tomar água, por que eu não posso tomar água? Então você tem que explicar por que você não pode. Eu acho que tudo é questão de explicar o porquê. Se você falar, não, você não pode, mas por quê? Porque você não pode. Não adianta você falar isso, tem que explicar por quê. Por exemplo, vamos lá, um paciente renal também não pode tomar tanto líquido, porque ele não tem o rim funcionando para filtrar e soltar esse líquido que ele vai ingerir. Então ele tem que tomar pouco líquido. Não poder comer carambola, por exemplo. Não é uma fruta que todo mundo gosta, mas normalmente quem é paciente renal, ele vai gostar porque ele não quer. Ele não pode, né? Como é que eu vou falar para um paciente, mas eu amo carambola, por que eu não posso comer? Porque a carambola tem alguns nutrientes que vão fazer mal para o seu rim. Você pode chegar a óbito se você comer. Então você não pode. Então se você fala e explica por quê, fisiologicamente, falando de uma forma que ele entenda, porque ele não é obrigado a saber termo técnico, né? Como eu também não sou obrigada a saber termo técnico de computador, por exemplo. Eu não sei. Eu sou uma leiga nisso. Eu tenho que explicar para ele dessa forma. Outro exemplo, deixa eu ver. Paciente que quer emagrecer, que é mais fácil, tá? Que é mais difícil, eu acho. Geralmente, um paciente que quer emagrecer, que não tem nada, não tem nenhuma patologia, ele só está obeso, está fora do peso. Então, mas você tem que parar de comer certos alimentos. Mas eu amo isso, eu não vou ficar sem comer. Tá bom, então vamos fazer um acordo. Vamos comer
menos. Vamos colocar uma meta. Qual é o seu objetivo? Perder peso? Por que você quer perder peso? Porque eu quero ficar com um corpo bonito, porque eu tô cansado de sentir dor no joelho, por exemplo. Então, tudo bem, você tá sentindo dor no joelho. Você vai ter que parar de comer isso, senão você vai continuar com a sua dor no joelho. Então, você tem que jogar opção pra pessoa. A pessoa tem que entender isso. Mas pra mim, eu acho que não é tão mais difícil assim. Eu acho que o mais complicado é os outros passar por cima de você. Por exemplo, principalmente na internet. Todo mundo acha que é um pouco nutricionista. Então, sempre tem. Eu acho que pra mim isso me irrita muito mais. Eu acho que é a parte mais complicada da nutrição. Todo mundo acha que sabe tudo de alimentação, principalmente para emagrecimento. Mas não pode comer isso, não pode jantar, tem que tirar carboidrato. Aí você fala, não, mas eu sempre fiz assim. Essa é a parte mais complicada. Você ser descredibilizado por, não, mas eu estudei, eu sei que é isso. Não, mas eu sempre fiz assim. Isso é mais complicado. E também por conta das informações, hoje na internet eu falo muito isso para eles. O História de Sonhos é 100% online, tirando as palestras presenciais que a gente faz quando a pandemia permite, o restante tudo é online com a gente, todo o nosso atendimento. E ainda eu falo para eles, a internet ela é um campo minado, porque a gente nunca sabe direito aonde está a informação confiável. Por isso é sempre, além da informação que você tem ali à sua disposição, é checar a fonte dessa informação. Mas Sim. quem que produziu esse conteúdo? Quem que é o dono desse artigo? Por que está aqui? Que profissional é esse? No caso da nutrição, vocês têm um órgão que regula a profissão de vocês. O médico tem o CRM, o engenheiro tem o CREA. O de vocês qual é? É o CRN. É igual quase do médico, parecido. Só muda o M pro N. É o CRN Porque é que Conselho regula. Regional de Nutrição. Isso, de nutricionista. E é possível fazer reclamação do profissional de nutrição nesse conselho? Sim, é possível. Você faz a denúncia, você denuncia. Por exemplo, é complicado você fazer um marketing seu dentro de um Instagram, por exemplo, porque você não pode colocar antes e depois de paciente, por exemplo. Você não pode botar o seu antes e depois. Que eu descobri há pouco tempo também que não podia colocar o próprio, né? De resultado, isso a gente não pode. Que mais? Esse é o que eu vejo mais nutricionista mesmo fazendo, mas é por pura falta de conhecimento, pura falta de não ler o código de ética. Fazer eu promoção assim na concordo com você. internet. Eu concordo com você que muitos é até por falta de conhecimento mesmo e não por ética. Porque às vezes, por exemplo, Ana, se eu tenho lá o meu Facebook e eu passei por um processo de emagrecimento, estou feliz agora, ou de engorda, né? Era muito magra e ganhei massa. Eu quero contar, eu quero mostrar o resultado que eu atingi. Mas eu, pessoa, posso. Eu, profissional, não posso mostrar ao meu paciente nesse progresso. E a gente vê muitas Exatamente. marcas, né? Complexo disso, complexo daquilo, suplemento daquilo outro, que na propaganda do negócio é mostrar o antes e depois. E isso não é permitido, né? Não é permitido. Mas, nesse caso, eu acredito que até pode, porque normalmente não são nutricionistas que estão por trás. Por exemplo, tem uma A marca que é bem empresa, conhecida, tem algumas marcas que são até conhecidas de shakes, enfim, né? Tem muita gente que trabalha com isso e não são nutricionistas. São administrador de empresa ou estão precisando de ganhar dinheiro e vende. E não tem conhecimento nenhum. E aí posta antes e depois, posta aquilo. Tem até uma influenciadora bem famosa com a gente também, que a gente já denunciou várias vezes. Ela monta cardápio para os outros. E só quem pode montar cardápio, isso é muito importante também. Só quem pode montar cardápio para paciente é o nutricionista. O médico também não pode. O médico não é capacitado. E tem alguns médicos que montam cardápio para o paciente. Não pode.
Isso Isso é muito sério, né? é muito. É extremamente sério. Vanessa, tem uma pergunta, essa eu prometo para você que é a última, o restante eles vão deixar aqui, a gente coloca na caixinha para você e a gente vai respondendo. Eles estão dizendo assim, na pandemia, qual é a maior aplicabilidade do nutricionista na pandemia? Gente, já começa pela alimentação parental, né? Não, Exatamente. ou essa é só uma secundária. Não, já começa com a prevenção, né? Exatamente isso. Começa com a prevenção, com É, alimentos que melhoram a imunidade. Ah, eu sou muito a favor da modulação intestinal, que é a melhora do intestino, melhora todo o seu corpo. Melhorar a parte intestinal. E também dentro dos hospitais. Paciente internado com Covid dentro de UTI é muito. Eu sou apaixonada por UTI, tá? Eu amo UTI. Minha mãe briga comigo, ela fala, Vanessa, você é mórbida, o que acontece com você? Eu gosto daquele barulhinho, sabe? Pip, pip, pip. Eu amo aquele barulhinho do hospital. Eu É sou porque você tem apaixonada por carinho aquilo. pelos pacientes, Vanessa. É por isso que você Exatamente. não é todo mundo que tem o dom de trabalhar com eles, porque é uma situação de sofrimento maior, Tá. mas é importantíssimo ter gente como você que tem disposição para trabalhar com eles e tirar eles daquele estado. Exatamente. E a alimentação ajuda, melhora muito, porque dentro do hospital, por exemplo, paciente internado com UTI, com Covid, né, dentro da UTI, eles já estão entubados, a maioria está entubado, né? E ter uma equipe multidisciplinar é muito importante. O fisioterapeuta é que vai tomar conta da respiração desse cara. É só o fisioterapeuta que sabe mexer no respirador, mas ninguém. Só o nutricionista que vai saber que tipo de dieta ele vai poder colocar. Junto com o médico, mas, por exemplo, o médico decide, vamos colocar uma integral nele, que é alimentação por sonda, normalmente nasogástrica, né, que é no nariz. Quem que vai decidir essa alimentação mais moduladora, mais com probiótico, é a pessoa, porque é o nutricionista. Porque muita gente está tendo parada intestinal, parada do sistema digestório por causa da Covid, internado. As pessoas vão a óbito porque não estão se alimentando, porque não conseguem. E aí para o intestino. Eu vou falar um caso pessoal. A minha tia faleceu justamente porque parou o intestino. Parou o intestino, foi parando É. todos os órgãos e eu falência múltipla de órgãos por conta da Covid. Então, é muito importante. E ela já estava com parenteral, que é alimentação na veia. E quem decide também que alimento que vai, qual a bolsinha que vai usar é o nutricionista. Então, a nutrição começa desde a prevenção até a internação entubado na UTI, por exemplo. Vanessa, agora eu até te falei que era a última, mas é porque eu acho que essas duas que apareceram aqui agora são. A gente tem que responder mesmo, antes da gente ir embora, não vai ter como. Por que que a gente come gelatina no hospital, Vanessa? Por quê? Normalmente, porque é o que tem assim mais leve, por exemplo. Tem algumas dietas que são a dieta líquida, por exemplo, é água, chá e gelatina. Porque a gelatina não tem nada demais, gente. Não tem nada nela, só açúcar. E aí, dentro do hospital, dá um pouco mais de caloria para a pessoa. Mas é só dentro do hospital, tá, gente? Não há necessidade de comer gelatina fora dele, não. Ai, tá vendo só, gente? Ó. E a última aqui que eu achei muito interessante, porque eu não conhecia esse termo, estou descobrindo isso agora, bem recente mesmo, que é a situação da alimentação parental. O paciente na alimentação parental, mesmo que ele não queira, se ele não quer fazer ingestão do alimento, por exemplo, ele pode chegar à caquexia. Existe a situação da alimentação parental, que mesmo com essa alimentação, o paciente acaba chegando à caquexia? Normalmente, chegar à caquexia, não. Se ele está com uma alimentação interal ou parenteral, normalmente não. Porque ele já está meio que forçando a nutrição, porque a gente já entra com calorias certas, tudo. Aconteceu comigo que eu até foi o inverso.
Eu peguei um caso de uma paciente hospitalar, ela estava em caquexia, eu enchi o saco da médica para colocar interal nela, porque ela não estava querendo comer, não descia nada. Ela ganhou 5 quilos, já melhorou a caquexia dela, entendeu? E juntamente com via oral, com suplementação. Então, tem casos que é necessário. Mesmo a pessoa não querendo, a gente tem que dar uma forçada e explicar por quê. Isso é muito legal. Gente, olha, a Vanessa poderia ficar aqui horas com vocês. Eu tenho certeza disso. Mas não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Vocês estão achando que, né? É a primeira vez dela, a gente não vai assustar ela, a gente vai encher ela de pergunta aqui na caixinha e vai falar com ela num segundo momento de novo, porque a gente não tem ideia do poder da nutrição e o quanto que a nutrição pode mudar completamente a nossa vida. Só para vocês terem uma ideia, no programa Médicos Sem Fronteiras existe uma campanha de doação onde a cada R$ 18 que a gente consegue doar para eles, eles conseguem alimentar até 6 pessoas com só R$ 18. Porque tem aí esses alimentos, esses complexos alimentares, é complexo que fala, Vanessa? Suplemento alimentar. Suplemento alimentar, que são uma alimentação alternativa para casos de doenças muito graves, que é, por exemplo, passando pela fome, e aí vem a desnutrição, vem a anorexia, vem até a própria caquexia, que é um termo muito novo que eu estou conhecendo só agora. Eu nem fazia ideia que isso existia, para ser bem sincero. Vanessa, o que é mais importante dentro da sua profissão? O que você acha que é mais importante? E por isso o profissional de nutrição é necessário a gente conhecer, saber esses bastidores. Justamente por uma coisa que eu já até falei. O alimento, ele pode te fazer muito mal, mas ele pode te fazer muito bem. Então, comer é um ato de cuidar de você. Então, é muito importante, a gente tem que conhecer muito a minha profissão, a nossa, né, a nutrição, porque a nutrição, justamente por isso, é uma coisa tão simples, é um ato de comer. Mas se você comer errado, você se prejudica, você pode se matar. É sério, é pesado, o que eu falei é pesado, mas é verdade. Você pode pegar uma doença e entrar em óbito. Como você pode se curar por conta de alimentação? Isso é o mais, é muito importante. Já passou uma ideia, que eu sou uma pessoa que a cabeça não para, né? Já passou aqui por mim assim, ó. Vamos voltar no fim de julho para falar só sobre alimentos saudáveis? Topa? Vamos, topo sim, vamos sim. Aí, Noélia, lá do curso de comunicação, falou: por que você não traz ela para falar só sobre alimentos saudáveis? Marcado. Vou falar a data, hein? Anota aí. Vou anotar, peraí. Cobrar, vai ficar bravo, não tem problema. Julho, a gente pode falar no dia 28 de julho, que é o último dia que eu tenho livre do mês de julho, só sobre alimentos saudáveis. Eu acho super importante. Além de você ter contado para a gente da sua profissão hoje, é legal a gente poder fazer esse trabalho de conscientização com eles do que pode, o que não pode, qual é a quantidade que pode, por exemplo. E já estou abrindo História de Sonhos, todas as portas estão abertas para você voltar ou me marcar. Você fez uma postagem que você acha que meus alunos merecem saber, marca que eu reposto aqui, sem problema nenhum. Tá ótimo. Vamos ver, dia 28/7, tá marcado. 28/7, 19 horas, eu e ela vamos voltar, porque ela vai falar sobre alimentos saudáveis, o que a gente pode comer de verdade. E aí ela vai contar pra gente essas coisas do alimento saudável. Porque a gente tem, por exemplo, o caso da carambola, que você deu o exemplo aqui, né? Eu, particularmente, também não sabia que um paciente renal não pode carambola. Né? Ou se pode, numa dose muito pequenininha. Então tem muita ele coisa não que a gente pode tem chegar perto da carambola. Ah lá. Ele não pode nada. Perto. Nada. Exatamente. Tá vendo como que vai ser importante eu falar com você de novo e a gente ter um tempo sossegadinho para falar só sobre alimentos saudáveis? Vamos sim, vamos sim. Vai ser ótimo. A gente tá ganhando palminha aqui, ó. A gente tá ganhando palminha.
É isso mesmo, gente. A gente vai voltar, tá marcado. Já falei com ela. Guilherme, você anota aí na agenda, filho. 28/7, 19 horas. Eu e a Vanessa vamos voltar. Não interessa se vai, se tem outra pessoa, a gente rearranja outra pessoa, ela vai entender, porque é importante, Vanessa. É É muito. importantíssimo. E se você puder, eu vou ficar agradecida. Claro, posso sim. Já deixa Já agendado está já. agendado? Já tá agendado. Ótimo. Já arrastamos ela para nós, gente. Já arrastamos ela para nós. A gente falou sobre 10 motivos de procurar um nutricionista, mas teria muito mais, tá, gente? A gente nessa conversa falou até muito mais. Falamos, Nutricionista falamos. clínico e ambulatorial, nutricionista esportivo, nutricionista da saúde coletiva, do centro de saúde, nutricionista da docência, que é aquele que vai virar professor para ensinar. Esse a gente não falou, mas a gente fala depois com calma. O da Nossa, mas é muito alimentação bom. industrial, o alimentação coletiva e escolar. A Juliana trouxe a informação para a gente aí de que o nutricionista é presente na escola, na alimentação da escola. O consultor nutricional, o que mais que a gente falou, Vanessa, que eu lembro? O da gastronomia para os restaurantes, para os Da bares. gastronomia. O que mais? Eu acho que foi só, mas Ah, tem um que eu volta tô aí. lembrando que também é legal. Tem um é rapidinho. Dentro da Manda, Força manda. Militar, na Marinha Como ou assim? Aeronáutica, sendo militar. É, exatamente, ele toma conta dos O militares, que da ele cozinha, faz da comida lá? dos militares. Ele toma conta da comida dos militares também. Nossa, é concurso público, ganha muito bem também, viu? E toma conta da comida dos Ah lá. militares, de reserva, reservista, de, por exemplo, no petróleo, né, de petroleiros, eles ficam dentro do petroleiro ajudando na cozinha lá dentro também. E eles são militares, tá? Eles aposentam como militares. Olha só. Então, agora que você tocou nesse assunto, a gente vai ter que responder ao Maxwell. O Maxwell disse que assistiu um filme, ele disse que assistiu um filme e viu que na NASA os astronautas comem diferente. Não é alimento sólido, é alimento compactado. Sim. Como é que funciona isso, Vanessa? Conta aí, rapidão. Eu já comi, tá? Eu já comi esses alimentos. Já Como que é comi, a isso? gente já Você nem experimentou. tá na NASA? Pois é, mas não foi nem na NASA, foi na aeronáutica. Eu não lembro se foi na Marinha ou na aeronáutica. Homens que estão aí na live, quem prestou exército sabe muito bem do que eu tô falando. Aqueles tipo sachêzinho de comida pronta, quem prepara aquilo é a gente também, tá? O militar, a nutricionista militar. Eles que fazem isso. Uma militar foi dar palestra na faculdade e levou, e foi falar da profissão lá das forças, né, armadas, e levou alguns alimentos para experimentar. E eu acabei experimentando. Olha, não gostei muito não, viu? Não é muito bom não. Mas é necessário, porque é uma coisa prática que dá energia para esse povo correr atrás, né? Então, dentro da Marinha, Aeronáutica e as Forças Armadas. Também pode. Gente, a gente aprenderia muito mais com ela se não ficasse, né? Sem contar que, assim, Vanessa, dá para ver no jeito que você fala o quanto que você gosta da sua profissão. Então, eu quero te agradecer em nome do História de Sonhos e de todos os nutricionistas que a gente ainda não conhece, por defender bem a sua categoria, a sua profissão, por ser apaixonada pelo que faz. E por fazer direitinho a ponto de outras pessoas lembrarem de você, né? E querer que você venha aqui contar isso para os nossos alunos. Eu fico muito feliz, viu? Obrigada, eu que agradeço. Eu que agradeço. Vanessa, você viu, né? Veio aqui, gostou, volta. É assim que eu já amarro aqui, ó. Eu já amarro aqui. Ela vai voltar, gente, com mais calma, com mais paciência, sem Valentina fazendo o transtorno que Valentina está fazendo aqui hoje, esse furacão todo. E eu só tenho a te agradecer. Primeiro, por defender bem a sua profissão, como eu estou te falando. Segundo, por ter paciência com os nossos alunos, porque durante a semana pode ser que vários deles vão até o seu perfil, futicar lá e saber um pouco mais sobre essa profissão. Pode ser que eles te abordem. E se abordar ela, aguarde o tempo dela, porque ela é bastante ocupada para responder. Então, deixa ela responder com calma no tempo dela, não fica acelerando, não. E eu vou te ver aqui muitas vezes. Já te convido para fazer parte do História de Sonhos em muitos outros momentos.
dia 28 do próximo mês, mas Marcado. várias vezes que você achar importante. E tudo que você quiser que eu reposte sobre nutrição, é só me marcar que será repostado aqui com todo prazer. Combinado? Combinadíssimo. Muito obrigada. Eu que agradeço ter participado. Adorei. Adorei mesmo. Muito obrigada. Eu que agradeço você e a sua gentileza comigo. Quem vai estar com a gente semana que vem? Não conto, não conto, não conto. Vai ter que ficar aqui nas redes para descobrir. Eu e ela vamos responder a caixinha. Daqui a pouco a Elisandra põe por aí. E aí vocês fazem as outras perguntas que a gente não falou aqui hoje. Obrigado, gente. Vanessa, impagável. Deus te proteja. Obrigada. Beijo. Tchau. Beijo, beijo, Vanessa! Ah, Vanessa. Beijo, Valentina! Até a próxima, gente. Não se esqueça de deixar o seu like nesse vídeo, nos acompanhar nas mídias sociais, sempre tem muitas novidades por lá. Qualquer dúvida, acesse o nosso site, venha conhecer a nossa história e descobrir quem é o PHS. Obrigada por acompanhar nosso vídeo, um beijo pra você e tchau!